Muito bom dia para você aí de casa. Nesta quinta-feira, hoje é dia 20 de setembro e o nosso RF com você está apenas começando. E aí, curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então, olha só. Casal é flagrado trocando carícias dentro de carro da Secretaria de Saúde de São Paulo em plena luz do dia. Idoso morre após ser atingido por tiro no Rio de Janeiro. Bandidos fazem arrastão em ônibus de Minas Gerais. Adolescente entra armado em escola e tenta atirar em colega de classe. Pesquisa revela que os exercícios na infância ajudam no aprendizado. Mais de 60 milhões de pessoas estão inadimplentes no Brasil. Mas até em uma situação como essa, quem está devendo tem direitos. Você descobre quais são eles daqui a pouco. O RF com você está apenas começando. E você vai ver ainda hoje aqui no RF com você que as postagens nas redes sociais podem afetar tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa vida profissional e causar problemas. Como evitar? Nós vamos descobrir juntos ainda hoje. E começamos a edição de hoje com uma tentativa de roubo. Uma policial foi abordada por um casal quando voltava do trabalho. Eles queriam um colar de ouro que a PM usava. Ela reagiu e atirou nos dois criminosos. A assaltante tentou render a policial com esta faca de cozinha, sem ponta de corte. Acabou baleada e trazida para o pronto-socorro deste hospital, mas morreu. O homem que estava com ela estava armado e conseguiu fugir mesmo baleado. A tentativa de assalto aconteceu no centro de São Paulo. A soldado não estava uniformizada e seguia a pé para casa. Os criminosos chegaram a puxar o cordão de ouro dela. Ela estava portando uma faca, tentou imobilizar a policial com uma gravata e para tentar retirar o cordão de ouro que ela estava portando. E no momento que ela visualizou na mão do infrator do sexo masculino, uma arma de fogo. Estava de folga no carro quando percebeu a chegada da moto com dois homens armados e atirou. O garupa foi atingido e morreu. O piloto acelerou, atirou no policial e fugiu. O número de pessoas mortas por policiais militares de folga disparou em todo o estado de São Paulo. Do primeiro para o segundo trimestre passou de 35 para 41. O número de policiais militares de folga mortos no estado também aumentou, de 21 para 23. Ainda em São Paulo, um casal foi flagrado trocando carícias dentro de um carro da Secretaria de Saúde da cidade em plena luz do dia. A troca de carícias acontece em plena luz do dia em uma rua da zona leste de São Paulo. Absurdo isso, olha isso. Olha isso, gente. Secretaria da Saúde, Municipal da Saúde, do SUS. Quem filma é uma moradora do local. As pessoas estão dentro de um carro público da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. A mulher que fez o flagrante prefere não ser identificada. Diz que viu a situação primeiramente da janela de casa. Fiquei mais ou menos observando. Alguns minutos eles conversaram, mas depois começaram a ter atos sexuais, vamos dizer assim. Quase uma hora depois, a moradora diz que desceu para receber a filha no portão e o casal continuava no carro. Os vizinhos ainda denunciam que vários carros públicos são usados por funcionários da secretaria para dormir, enquanto o motor fica ligado, gastando combustível por causa do ar-condicionado. Eu tinha outro carro e esse moço estava dormindo dentro do carro, o motorista, com o carro ligado e com o vidro todo fechado, com os pés para cima. A mesma mulher que fez o flagrante do casal publicou uma foto em uma rede social em janeiro deste ano. Uma pessoa está deitada dentro do veículo. Eu já tinha visto esse carro da prefeitura aí parado algumas vezes. E sempre esse senhor dormindo com o carro ligado, gastando gasolina, dinheiro público, o ar-condicionado.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que o caso está sendo investigado e que o veículo e o motorista são de uma empresa contratada para serviços no município de São Paulo. Ainda segundo a nota, foram pedidas providências contratuais cabíveis de punição à empresa responsável. Que absurdo, né? E uma jovem e um idoso são as mais novas vítimas da violência no Rio de Janeiro. No caso do idoso, ele passava em frente a uma loja que estava sendo assaltada. Ele foi atingido por um disparo e acabou morrendo. Uma mulher tentava salvar o idoso que tinha acabado de ser baleado em uma das principais ruas do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento. Um funcionário da loja também foi baleado. Jefferson Pedrilho, de 28 anos, foi levado a um hospital e não corre risco de morrer. Um dos assaltantes de camisa cinza e sem capacete conseguiu fugir com esta moto em alta velocidade. Horas depois, uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares na Praça Seca, Zona Oeste, deixou mais uma vítima. Uma adolescente de 14 anos fazia exercícios em uma vila olímpica do bairro quando foi baleada. Ela passou por uma cirurgia e está internada. A troca de tiros aconteceu depois que assaltantes bateram um carro prata em outros 3 veículos ao fugirem da polícia. Aí os 3 bandidos, um saltou, apontou a arma pra mim, eu me joguei do outro lado, aí saí pelo carona, fui me arrastando pelo chão e o tiro comendo, nós agrupamos todos atrás de uma roda de um carro e uns 5 minutos de tiro. Mais cedo, moradores registraram uma intensa troca de tiros próximo ao local do acidente. Segundo a polícia, foi um confronto entre milicianos e traficantes pelo controle de comunidades do bairro do Tanque. E após uma nova decisão judicial, as pessoas que invadiram uma área do Horto Florestal aqui de Limeira terão mais 4 dias para deixar o local. Quem não sair pode ser alvo de uma reintegração de posse. Tratativas com os ocupantes para a retirada voluntária do imóvel público adiantadas. Foi esse o motivo que levou o juiz Dr. Rudi Hiroshi Shinen a determinar, por hora, a suspensão da ordem de reintegração de posse. De acordo com o documento, o gerente regional de Campinas da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo foi até o gabinete do magistrado informar sobre a situação, na noite da véspera do cumprimento da ordem. O juiz reforçou ainda que o embate e o uso de violência consistem em medida extrema, devendo ser utilizadas após o esgotamento da via pacífica. Veio uma determinação, não cancela-se a ordem da ação, mas sim abriu para um prazo de 5 dias para que eles deixem a área. Então, vencendo esse prazo, se eles não saírem, nós provavelmente faremos um novo planejamento para cumprir a determinação judicial. A reintegração de posse de área do Horto Florestal de Limeira estava marcada para acontecer às 6 horas da manhã dessa quarta-feira. O anúncio havia sido feito pela Polícia Militar, depois da decisão judicial em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Meio Ambiente, apontando risco de dano ambiental na região. O município já estava preparado para apoiar a ação por meio de diversas secretarias. Entre as forças de segurança, havia feito todo o planejamento, como é solicitado até mesmo pela Polícia Militar. Todas as secretarias estavam envolvidas para poder fazer o cumprimento da determinação judicial, não é? Então, como foi aberto o prazo para que eles deixem a área em 5 dias, então nós vamos aguardar o vencimento desse prazo. Se não saírem da área ou não tiver uma outra determinação, a ordem do juiz será cumprida como foi determinada inicial. E aqui na ocupação continua tudo igual. As famílias estão agindo naturalmente e não existe nenhum sinal de que elas devem deixar o local. Desde o dia 7 de setembro, parte da área do Horto Florestal de Limeira foi ocupada pelo Movimento Sem Casa. Com a permanência das famílias no local, pessoas do movimento dos Sem Terra também aumentaram a ocupação já existente há alguns meses na região. O fato viola a lei municipal sobre a questão habitacional,
o que fará com que a Prefeitura exclua famílias inscritas em cadastro municipal da Secretaria de Habitação como pretendentes de lotes urbanizados. Espaço de lazer, o Horto Florestal é considerado região estratégica do município. Milhares de pessoas frequentam o local, principalmente nos finais de semana. Nas imediações estão também etapas já existentes e futuras do aterro sanitário da cidade. O prazo vence a domingo, são 5 dias contados, né? Provavelmente a gente tenha essa reunião na segunda-feira ou determine o cumprimento da ordem judicial, né? Eu acredito que o pessoal vai deixar a área, o local, né, se não houver uma outra determinação contrária. Então, deixando o local, para todas as partes ficará melhor. A morte de uma modelo no Pará está sendo investigada. O ex-namorado, que está preso, é o principal suspeito pelo desaparecimento dela. A polícia acredita que ele teria mandado matar a jovem de dentro da cadeia. A polícia trabalha com 2 linhas de investigação. A primeira é que Mara tenha sido vítima de crime passional, já que vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro há 3 meses. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Fábio Roberto Ribeiro Sena, de 30 anos, cumpria pena por homicídio. Estava foragido e foi recapturado há 1 mês. Ele teria ordenado a morte da modelo de dentro da cadeia. A segunda hipótese é de que a vítima tenha sido morta por causa de uma dívida do tráfico. Batia nela que ela ficava com o rosto todo roxo. Não foi uma vez nem 2, foi várias vezes. Mara da Conceição Castro tinha 29 anos e disputou o Miss Pará em 2012, representando Mosqueiro, distrito de Belém. A vítima saiu de casa no sábado e não deu mais notícias. Ela deixou uma filha de 5 anos. Vamos de novo voltar lá no local do crime, porque às vezes as pessoas no momento ele não se esconde, mas depois eles vão aparecendo aos poucos e vão dando informações, né, muito importantes para nós. E 7 homens foram presos depois de um arrastão dentro de um ônibus em Minas Gerais. O ônibus estava cheio de gente que voltava para casa depois de um dia de trabalho. Durante o trajeto pela MG10, um grupo de rapazes embarcou no coletivo. Minutos depois, os 2 jovens que ficaram na parte da frente apontaram a arma para o motorista e anunciaram o assalto. Os comparsas que estavam do outro lado da roleta fizeram um arrastão. Roubaram todos os passageiros. Uma das vítimas nos relatou que o seu aparelho telefônico estava sendo rastreado. De posse dessas informações, deslocamos no endereço citado, onde localizamos 7 indivíduos parados na esquina da rua que estava a localização. A todo momento negam participação no roubo. E agora uma notícia absurda. Um adolescente de 16 anos entrou armado em uma escola. Ele tentou atirar em uma colega de classe. A tragédia só não aconteceu porque a arma falhou. A pistola calibre 9mm é de uso exclusivo da Polícia Federal e das Forças Armadas. A arma com adaptador para rajada e um carregador com munições estavam na mochila do jovem de 16 anos. Na delegacia, ele disse que tudo pertencia a um amigo. O adolescente teria usado a arma para tentar atirar em uma colega dentro da sala de aula em uma escola municipal no Rio Comprido, na Zona Norte. O disparo só não aconteceu porque a arma falhou no momento. Ele alega que estava com a arma o tempo inteiro guardada na mochila e que, ao abrir essa mochila para pegar o caderno, a colega de classe que se senta ao lado dele teria visto que ele estava com uma arma. E, em virtude disso, ela teria espalhado para todos os colegas que ele estava na escola com uma arma de fogo. A adolescente já foi ouvida pela polícia. O menor mora na comunidade do São Carlos, que fica próximo à unidade escolar. Ele já tem passagens por associação ao tráfico. Foi detido por policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e vai responder por porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e lesão corporal. Ele foi encaminhado para o juizado especial. Um bandido foi baleado por um policial à paisana em Campinas. Ele não resistiu aos ferimentos. As imagens são do momento em que o SAMU chegou no local para socorrer o criminoso. A movimentação era grande e a área foi isolada.
O homem foi baleado por um guarda municipal à paisana, na Avenida Andrade Neves, em Campinas. De acordo com o GM, um casal estava parado em uma moto no cruzamento das avenidas Andrade Neves e Benjamin Constant. O assaltante se aproximou, anunciou o assalto. O motorista da moto desceu, mas a mulher se recusou. O assaltante começou a gritar com ela. Foi aí que o GM, que passava pelo local, percebeu o que estava acontecendo e anunciou a prisão. Mas o assaltante resistiu e o GM atirou. Segundo a guarda, ele levou 2 tiros, um no ombro e outro no peito. O homem foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Mário Gatti, mas não resistiu aos ferimentos. Quem atendeu o caso foi o SAMU, que disse que ele levou um tiro apenas no tórax. A justiça condenou 3 skinheads pela morte de 3 judeus em 2005, no Rio Grande do Sul. A sentença veio após mais de 24 horas de julgamento. Laureano Vieira Toscani e Tiago Araújo da Silva foram condenados a 13 anos de prisão. E Fábio Roberto Sturme a 12 anos e 8 meses de prisão por tentativa de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e praticado por meio cruel. O ataque foi na noite de 8 de maio de 2005. Os skinheads estavam em um bar na região central de Porto Alegre quando viram os rapazes usando o kipá, uma espécie de chapéu usado por judeus, e partiram para as agressões com golpes de faca, socos e pontapés. Durante o julgamento foram exibidos materiais apreendidos na casa dos réus, como livros, CDs e bandeiras com símbolos nazistas. Nós, assistente à acusação, o que nós buscamos é um juízo de reprovação social ao fato na proporção da gravidade. Foi extrema violência, uma prática completamente hedionda e inaceitável na nossa sociedade. Como o processo foi dividido, mais 3 réus devem ir a júri popular em novembro. Os outros 6 acusados devem ser julgados em março do ano que vem. E a dengue continua sendo um problema em quase todas as regiões do Brasil. O período de calor e chuvas foi propício para o aumento do número de casos em vários locais. A preocupação de Carlito com a dengue aumentou depois que o filho teve a doença. A família vive bem perto deste esgoto. O local é cheio de lixo e a água parada faz deste um ambiente ideal para a proliferação do Aedes aegypti. Infelizmente, a gente, na comunidade que a gente mora hoje, se sente inútil diante dos órgãos competentes que vêm aqui. Não vê a situação da rua e estamos abandonados aqui. E no tratamento de esgoto podem trazer uma série de problemas de saúde para a população. No Brasil, em quase 35% das cidades, moradores adoecem justamente pela falta de saneamento básico. Na região Nordeste, o quadro se agrava e atinge a população de mais da metade dos municípios. A gente tem quase todas as cidades reconhecendo que não tem uma estrutura de gestão para lidar com esse tema que é tão importante para a vida das pessoas. As doenças mais comuns são a diarreia e a dengue. Augusto conhece o problema de perto. Está com dengue pela 2ª vez. Sempre doente, criança, adulto, todo mundo fica doente esse tempo todo. Apesar de ser um item obrigatório para motoristas e passageiros, a falta do uso do cinto de segurança é a infração mais cometida no Brasil. Só para você ter uma noção, de cada 3 motoristas, 1 não exige que o passageiro use o cinto de segurança. É difícil alguém admitir. Você sempre exige que o passageiro use cinto de segurança? Sempre. É? Sim. Acha importante pela segurança? Pela segurança de todos, né, que estão no carro. Mas na hora que a gente olha para o banco de trás, lá está a prova de que nem sempre é assim. Em alguns casos, a imprudência é dupla. Flagramos uma mulher com uma criança no colo no banco de trás no trânsito de São Paulo e sem a segurança do cinto. Estudos indicam que ele reduz em 75% as chances de morte para quem anda no banco de trás e 50% no caso do motorista e do passageiro que vão na frente. Quem já passou por uma situação de perigo não abre mão desse item de segurança. Tem receio de um acidente? Claro, já sofri, tem um monte de marcas. Tava sem cinto? Tava sem cinto. João, qual a primeira coisa que eu falo quando entra? Põe o cinto. Elas fazem parte dos quase 64% de motoristas que exigem o uso do cinto para os passageiros.
mas ainda é grande os que nem sempre exigem. Eles representam 36%, aproximadamente 1/3 do total. Quase 1/4 aí dos motoristas falecidos no último ano estavam sem o cinto de segurança. A pesquisa foi feita em todo o Brasil a pedido de uma empresa do setor de concessões de rodovias e revelou ainda que entre os motoristas na faixa etária entre 31 e 40 anos, o dado preocupa mais. Quase metade dos motoristas não exige o cinto. 40 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. No mundo todo, são mais de 1 milhão de vítimas, uma média de 140 por hora. Por causa do risco de lesões graves, o Código Brasileiro de Trânsito prevê multa de R$ 195 para quem deixa de usar o cinto de segurança. A infração é grave e dá 5 pontos na carteira de habilitação quando flagrada por um policial ou fiscal de trânsito. O curioso é que 97% dos motoristas, segundo a pesquisa, sabem da obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e, mesmo assim, não põem em prática em relação aos passageiros. As justificativas para isso são as mais diversas. 35% dizem que é por falta de atenção. 13% argumentam que a responsabilidade é dos próprios passageiros e 12% justificam que não exigem porque os trajetos são curtos. No caso dos motoristas de aplicativo, a preocupação é dupla: a segurança do passageiro e o risco de ter que arcar com uma multa pela desobediência de quem está no banco de trás. Tem passageiro que, não, aqui não tem problema, tem sim, porque a multa vem para mim e não para você. Então eu peço que use. De janeiro a maio deste ano, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo emitiu quase 12 mil multas só pela falta de cinto de segurança de passageiros na maior cidade do país. No estado todo, foram quase 600 mil infrações de janeiro a agosto deste ano. No Brasil todo, foram mais de 1.500.000 infrações nos primeiros 8 meses do ano. A estatística do Denatran inclui multas para motoristas e passageiros sem o cinto. Você costuma andar sem cinto de segurança sempre? Não. Só agora que eu saí do posto. Agora? Mas vou até pôr. O que é desatenção? Acaba saindo com pressa? Desatenção. O meu carro, é que esse carro não é meu. O meu carro, ele é essa pita aqui todo, então eu não ando sem. Cinto de segurança deveria ser um hábito, né? Entrou no carro, já coloca o cinto de segurança, tanto o motorista quanto os passageiros, para assim evitar qualquer tipo de problema e qualquer acidente, né? Com todo mundo dentro do carro. Segurança em primeiro lugar. E você vai ver agora quanto do seu orçamento é gasto com o carro. O resultado surpreendente assustou muitos motoristas, viu? Imagine sobrar cerca de R$ 2.300 na sua conta todo mês. Foi isso que aconteceu com o Paulo. Ele colocou na ponta do lápis e também na planilha de um aplicativo todos os gastos que tinha com o carro. Incluiu serviços eventuais como funilaria e pintura. O resultado da conta definiu uma mudança de vida. Fui descobrindo como é que eu podia chegar no trabalho de forma fácil. E aí eu comecei a substituir o carro pela bicicleta. Paulo cortou os gastos com o carro de uma vez, mas dados de um levantamento feito com outros 7 mil motoristas que também colocaram as despesas no mesmo aplicativo, mostram que a maioria procurou outra solução para economizar. As pessoas reduziram serviços não essenciais. O item estacionamento, por exemplo, que estava como um gasto frequente para 15% dos motoristas nos primeiros 8 meses do ano passado, passou a fazer parte do hábito de apenas 11,5% da população no mesmo período de 2018. Os brasileiros também diminuíram os gastos com as mensalidades para o pagamento de pedágio. A média de gastos do brasileiro com combustível ultrapassa os R$ 200 por mês. O valor mais alto é o da adesão ao seguro, cerca de R$ 375 mensais. Ao evidenciar os custos do transporte, a ideia foi conscientizar o motorista que manter o carro na garagem nem sempre é um bom negócio. Nos números a gente enxerga que o consumo de combustível, o gasto com combustível está constante ao longo do último ano, mas o consumo com estacionamentos e pedágios e coisas do tipo tem diminuído, o que mostra que o usuário provavelmente está pensando e tentando ser mais criativo nessa forma, dando uma volta a mais no quarteirão para tentar achar uma vaga que não precisa pagar. A pesquisa não levou em consideração a depreciação do veículo.
Especialistas dizem que todo ano o carro perde 10% do valor de mercado. Ainda assim, a média mensal de gastos registrados pelo levantamento chegou a R$ 800. Muita gente não faz a conta do quanto um carro realmente custa, né? O seguro você paga por alguns meses no ano, o IPVA normalmente você paga de uma vez só, em algum momento. Os gastos com estacionamento e etc. você passa no cartão e você acaba nem percebendo muito aquilo ali. E é difícil você, de fato, perceber o quanto que um carro pesa nas suas finanças. São gastos recorrentes que Renan não havia percebido o quanto pesam até ser entrevistado. Gasolina, aí tem tipo roda, tem troca de óleo, seguro. Se você for ver IPVA, que todo final de ano você tem que pagar, sai caro. E cresceu no Brasil a procura por investimentos para educação estrangeira. Na maioria dos casos, os estudantes procuram por cursos de idioma. A administradora pós-graduada em finanças precisava investir em um segundo idioma. Procurou uma agência de intercâmbio e se programou para, durante o mês das férias, estudar inglês em Nova York. Parcelou R$12 mil, necessários para pagar a escola e a passagem. Valeu muito a pena. Sinceramente, valeu muito e eu já quero fazer um novo intercâmbio. Foi a melhor experiência da minha vida em todos os sentidos. Os cursos de idiomas continuam sendo os mais procurados por brasileiros, seguidos por ensino com trabalho temporário e pacotes de férias para adolescentes. Os cursos de mestrado e doutorado ficaram entre os 10 mais procurados, mesmo com a queda do investimento público em bolsas de estudo. 1 em cada 4 estudantes vão para o Canadá, seguido dos Estados Unidos e Reino Unido. Para este especialista em finanças, o investimento valoriza muito o profissional em vários pontos. Importante pelo ganho cultural, pelo ganho de experiência, inclusive para o próprio trabalho da pessoa. A gente conhece outras realidades e a partir dessa realidade a gente descobre o que a gente pode adaptar aqui no nosso país, na sua empresa. Tudo depende do seu objetivo, mas o ganho é inestimável. A gente sabe que é muita coisa boa. Enquanto isso, no Brasil, mais de 60 milhões de pessoas estão inadimplentes. E isso tem gerado uma série de abusos por parte dos credores na hora de cobrar os clientes. Mas fique atento, viu? Pois até em uma situação como essa, quem está devendo tem direitos. Foram 10 meses de ligações diárias das empresas de cobrança. Eu tinha uma dívida com cartão e uma empresa terceira me ligou querendo fazer a negociação. E a princípio o valor era R$8 mil e acabou ficando 3.100 em 10 parcelas. Aí o que aconteceu? Eu fechei esse negócio para pagar todo dia 3. Quando chegava no outro mês, eles começaram a me cobrar no dia 27. E aí dia 22 até o dia 27 ficavam me ligando constantemente. As ligações só pararam depois que Mauro pagou a dívida. Ele também pediu à empresa uma certidão de quitação que comprove o pagamento. Mas o consultor não teve resposta. Ele liga e manda e-mail todos os dias em busca do documento. Me bloquearam no WhatsApp, porque eu conversando pelo WhatsApp, eu tenho como comprovar a falta de preparo deles. Mas o Código de Defesa do Consumidor é claro. A cobrança não pode expor o cliente ao ridículo. Práticas comuns, como ligações excessivas, fora do horário comercial e até recados para terceiros, são proibidas. O direito de cobrança não pode causar constrangimentos ao consumidor, porque passa a ser considerado crime. Mas se ocorrer uma cobrança que de alguma forma expõe a sua imagem, expõe o seu nome, ou aquela ligação que acontece 6 horas da manhã ou 8h30 da noite, se ele conseguir fazer prova dessa cobrança, isso significa guardar elementos que comprovem que de fato ele foi humilhado, constrangido, ridicularizado, ele pode ir ao Poder Judiciário pedir uma indenização e pode também registrar um termo de ocorrência circunstanciado na delegacia, porque isso é crime. A partir da denúncia, o responsável legal pela empresa pode ser punido e até preso. Se a cobrança for feita por uma empresa terceirizada, ela e a credora da dívida podem ser penalizadas. O consumidor tem aí a possibilidade de ajuizar a ação contra as duas empresas. Contra a empresa que é credora daquela dívida, porque ela é responsável por ter repassado aquela dívida para um terceiro cobrar, e contra a empresa que está fazendo a cobrança. Então, a empresa que terceiriza a sua cobrança tem que tomar muito cuidado, porque ela tem que ter ciência de como essa cobrança está sendo realizada.
E se você é de casa, além de prejuízos em estabelecimentos comerciais, muitas árvores foram derrubadas pela força do vento. O vendaval foi tão forte que derrubou a estrutura montada no terraço deste shopping, em uma área nobre da zona sul de São Paulo. A queda foi de mais de 50 metros. Os operários passaram a madrugada cortando a ferragem para liberar a avenida, que é uma das principais ligações da região. Parte da fachada e do letreiro do shopping foram danificados. A estrutura de ferro e madeira seria usada durante um evento. Um carro da equipe de segurança foi atingido e ficou todo amassado, mas estava vazio. As vigas também acertaram esta luminária, que foi arrancada do poste. Este vídeo, feito por um morador com o celular, mostra montes de pedras de gelo amontoadas no quintal da casa. Por todas as regiões da cidade, muitos semáforos pararam de funcionar e ruas ficaram sem luz. O vento também derrubou várias árvores pela cidade. Aqui no centro, dá só uma olhada em como é que ficou essa daqui. O tronco dela se partiu ao meio, vários galhos foram parar lá na calçada, mas a maior parte dela ficou aqui, dentro desse estacionamento que funciona ao lado. No total, 13 árvores caíram. Pela manhã deu para ver melhor o prejuízo. Esta no bairro Paraíso atingiu um carro, mas ninguém se feriu. Alguns imóveis ficaram sem energia e a rua teve que ser interditada. Vamos ver agora como foi a agenda dos candidatos à presidência nesta quarta-feira. A maior parte deles concentrou a campanha em São Paulo. Fernando Haddad, do PT, fez caminhada com apoiadores pela zona leste de São Paulo e por Guarulhos, na região metropolitana. O candidato falou que vai controlar o preço dos combustíveis. A Petrobras não pode nem ser utilizada para combater a inflação, porque é uma empresa que tem que ter rentabilidade, e nem pode ser usada pelos especuladores. Então nós não vamos deixar essas coisas acontecer. Marina Silva, da Rede, também esteve em São Paulo. Ela foi entrevistada por jornalistas de uma revista semanal. A candidata disse que, se eleita, vai trabalhar para atrair investimentos. Recuperar a credibilidade para o país voltar a ter investimento, com o investimento voltar a gerar emprego e renda. É o dinheiro que falta para o investimento no saneamento básico, na infraestrutura logística. Henrique Meirelles, do MDB, também fez campanha na capital paulista. Ele conversou com eleitores na Zona Oeste. O candidato prometeu que vai trazer estabilidade para a economia. Confiança que eu tenho dos investidores, dos empresários e consumidores do Brasil e do mundo. Portanto, o Brasil vai crescer. O candidato do PDT, Ciro Gomes, começou a tarde se reunindo com sindicalistas aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo. O candidato falou dos planos para criar mais empregos. Retomando 7.200 obras paradas, especialmente 40 mil de construções de moradias populares do Minha Casa Minha Vida. Nós temos como tirar daí 2 milhões de empregos já no primeiro ano. Guilherme Boulos, do PSOL, se reuniu com um grupo de jovens em São Paulo. O candidato falou dos planos para fazer uma reforma agrária. Da terra para quem quer plantar e produzir nela e que hoje não tem oportunidade. Nós vamos combater agrotóxico, combater transgênico para que todos tenham uma alimentação saudável no país. Álvaro Dias, do Podemos, foi ao interior do estado e deu entrevista à afiliada da Record TV em Campinas. Ele disse que o eleitor precisa pesquisar a história dos candidatos antes de votar. Verificar, investigar o passado de cada candidato, se tem experiência para governar um país em crise, conflagrado, né? Para não errar na hora do voto. Geraldo Alckmin, do PSDB, esteve em Minas Gerais, onde se reuniu com lideranças do partido em Pouso Alegre. O candidato prometeu investir na agricultura. Nós temos a melhor agricultura do mundo, mas da porteira para fora tem problemas. Então, nosso compromisso é apoiar um setor fortemente empregador e distribuidor de renda. Jair Bolsonaro, do PSL, publicou uma foto nas redes sociais e escreveu: agradeço a todos que estão demonstrando apoio. É surpreendente a força que isso nos dá para seguir em frente. Segundo o boletim médico, o candidato começou a receber alimentação via oral. Cabo Daciolo, do Patriota, não teve compromisso de campanha.
E as urnas eletrônicas para eleitores que estão no exterior já começaram a ser encaminhadas para os países com votação. Vamos ver. Depois de 21 anos morando nos Estados Unidos, o Mário vai participar de uma eleição. Vai valer a pena eu sair da minha casa, dirigir até Miami para poder botar lá o que eu acho que é o melhor para o Brasil. Beth está estudando em Lisboa, mas faz questão de votar. Essa eleição é uma prova, né, de que nós não podemos desistir do Brasil, né? O Mário e a Beth fazem parte do grupo de 500 mil eleitores que vão votar fora do país. A maioria está nos Estados Unidos. No total, 106 países vão receber as urnas. Essa eleição à distância serve apenas para escolher o presidente da República. Só nessa quarta-feira, 680 urnas eletrônicas e 60 urnas de lona foram lacradas em Brasília. Há uma conferência muito criteriosa porque a gente não pode errar, né, devido à distância e o tempo para envio dessas urnas. E uma pesquisa mostrou a intenção de votos dos eleitores para o governo no Paraná. Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, Ratinho Júnior, do PSD, aparece em primeiro lugar, com 30% das intenções de voto. Cida Borghetti, do PP, é a segunda colocada, com 9%. João Arruda, do MDB, tem 6% das intenções de voto. E Doutor Rosinha, do PT, soma 2%. Brancos e nulos são 13% e 40% dos entrevistados ainda não sabem em quem vão votar. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Ratinho Júnior lidera com 45%. Cida Borghetti tem 15%. João Arruda é o terceiro colocado com 10%. Doutor Rosinha tem 4% das intenções de voto. Ogier Butti, do PSL, professor Piva, do PSOL, professor Jorge Bernardi, da Rede, e os outros candidatos juntos aparecem com 1%. Brancos e nulos são 15% e indecisos 7%. O Real Time Big Data também avaliou a rejeição aos candidatos. 39% dos entrevistados não votariam em Doutor Rosinha. 24% não escolheriam Cida Borghetti. Ratinho Júnior tem a rejeição de 21% dos entrevistados e João Arruda 18%. 13% não votariam em professor Piva e 10% dos entrevistados não escolheriam professor Jorge Bernardi, Dionísio Marinho, do PRTP, e Priscila Ebara, do PCO. 9% não votariam em professor Ivan Bernardo, do PSTU, e Ogier Butti. 8% não rejeitariam ninguém. Num possível segundo turno, Ratinho Júnior tem 50% e Cida Borghetti 22% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 20% e indecisos 8%. Em outra simulação, Ratinho Júnior tem 51% e João Arruda 18%. Votos brancos e nulos são 22% e 9% estão indecisos. Num terceiro cenário, Ratinho Júnior aparece com 60% das intenções de voto e Doutor Rosinha com 8%. Brancos e nulos são 25% e indecisos 7%. Em outra simulação, Cida Borghetti tem 33% e João Arruda 22% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 29% e indecisos 16%. Quando os candidatos são Cida Borghetti e Doutor Rosinha, ela tem 40% e ele 12%. Votos brancos e nulos são 30% e 18% estão indecisos. Num sexto cenário, João Arruda tem 39% e Doutor Rosinha 15% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 29% e indecisos 17%. A pesquisa também foi feita com os eleitores do Rio de Janeiro após 20 dias de campanha política no rádio e na TV. Vamos ver os resultados. A pesquisa mostra que Eduardo Paes, do DEM, tinha 19% em 14 de agosto e agora subiu para 23%. Romário, do Podemos, caiu de 25% para 15%. Garotinho, do PRP, oscilou de 14% para 12%. Pela margem de erro, Romário e Garotinho estão empatados em segundo lugar. Índio da Costa, do PSD, caiu de 6% para 5% e está empatado com Tarcísio Mota, do PSOL, que foi de 3% para 5%.
Márcia Tiburi, do PT, estava com 3% e agora aparece com 2%. Está empatada com Pedro Fernandes, do PDT, que também oscilou de 3% para 2%. Marcelo Trindade, do Novo, manteve os 2% da primeira pesquisa. Wilson Witzel, do PSC, segue com 1%. André Monteiro, do PRTB, não pontuava e agora está com 1%. Deise Oliveira, do PSTU, também chegou a 1%. Brancos e nulos seguem em 20% e os indecisos foram de 4% para 11%. O Real Time Big Data fez simulações de segundo turno. Romário está com 40% contra 30% de Eduardo Paes. Brancos e nulos somam 26% e os indecisos são 4%. Em outro cenário, Romário chega a 42% contra Garotinho, que está com 18%. Brancos e nulos, 31%, indecisos, 9%. Em mais uma disputa, Paes aparece com 38% contra 18% de Garotinho. Brancos e nulos somam 30% e os indecisos são 14%. Agora vamos aos números da rejeição aos candidatos. A de Garotinho está em 52%, Eduardo Paes, 30%, Romário, 28%. 22% dos entrevistados não votariam em Tarcísio Mota e 21% em Índio da Costa. 19% não escolheriam Márcia Tiburi e 18% Pedro Fernandes. Wilson Witzel é rejeitado por 15% dos entrevistados, o mesmo índice de Marcelo Trindade. 13% não votariam em Luiz Eugênio Honorato, do PCO. Com o mesmo índice estão Deise Oliveira e André Monteiro. 8% não rejeitam candidatos. E mudando de assunto, uma pesquisa revelou que praticar exercícios, além de ajudar a manter a saúde das crianças, contribui para o aprendizado. Olha só. Os médicos são categóricos. Não há melhor época para começar a praticar esportes que a infância. O estímulo logo cedo melhora a coordenação motora, a socialização e evita a obesidade infantil. Segundo uma pesquisa feita em 2017, mais de 57% das crianças que vivem nos Estados Unidos correm risco de se tornarem obesas quando tiverem 35 anos. Pesquisadores da Universidade Norte-Americana de Harvard comprovaram que a prática de atividades físicas pode ajudar as crianças não só a ficarem mais saudáveis, como também mais inteligentes. Estudos comprovam que quando os pequenos se exercitam, há uma melhora considerável no nível de aprendizagem e desenvolvimento cerebral. 10 mil crianças com idades entre 4 e 13 anos foram acompanhadas por especialistas. Elas tiveram as capacidades mentais analisadas. O resultado? Aquelas mais ativas e com atividades físicas extras nas escolas tinham melhor desempenho em lições de leitura e matemática. O estudo mostrou ainda que o exercício físico também pode ajudar nas questões de comportamento. E uma técnica sustentável vai diminuir o custo para quem produz pimenta do reino. Olha só. No Pará, mais de 300 famílias vivem do cultivo da pimenta do reino. Caio é um pequeno produtor de Castanhal, no nordeste do estado. Ele conta que de uns anos para cá está cada vez mais difícil lucrar com a plantação. A despesa dela é muito alta. Manutenção, irrigação, energia. Os desafios não são exclusividades dos pequenos produtores. O alto custo da plantação e o preço baixo de venda também dificultam o comércio para os grandes empresários do ramo. O produto hoje, a termos de produtor rural, ele está sendo comercializado em R$ 6,20, R$ 6,50. É um preço muito baixo comparado com 2 ou 3 anos atrás, onde nós tivemos preços com cerca de R$ 25, R$ 28 o quilo, comparados com esses preços que nós vemos agora no mercado. Uma tecnologia sustentável promete trazer mais economia para o cultivo. A técnica foi desenvolvida pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa. Ao invés de madeira, os troncos da árvore Gliricídia, típica da América Central, é que servem de apoio para o desenvolvimento das plantas trepadeiras da pimenta do reino. A mudança pretende reduzir em 30% o custo do cultivo, além de diminuir o impacto ambiental. Atualmente, para você cultivar 1 hectare de pimenteira do reino, você precisa desmatar pelo menos 20 árvores.
nós vamos deixar de cortar árvores para produzir estacão de madeira para plantar pimenteira do reino. Segundo o censo agropecuário do IBGE, no ano passado foram mais de 30 mil toneladas da especiaria produzida aqui no Pará, o que significa mais da metade da produção brasileira desse ano, que foi de quase 53 mil toneladas. O estado é o maior produtor nacional de pimenta do reino, mas os agricultores ainda têm alguns obstáculos para superar. E nós precisamos de mudas sadias, nós precisamos ter condições de fazer controle de pragas e doenças. Com essas tecnologias que estão aí, é você ter um produto de qualidade, para você ter competitividade no mercado internacional. Veterinários lutam para curar a pata de uma coruja ferida no Rio de Janeiro. Ela bateu em um transformador de energia. Aqui no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, na zona oeste do Rio, os veterinários preferem não batizar os bichos resgatados porque a intenção é devolvê-los à natureza. A coruja preta, considerada rara, foi encontrada por um morador de Niterói. Ainda não se sabe se é um macho ou uma fêmea. Os guardas ambientais que fizeram o resgate disseram que a ave se chocou contra um transformador de energia. A coruja preta foi submetida a uma ultrassonografia para descobrir a extensão de uma queimadura na pata esquerda. Os veterinários fizeram ainda um corte na unha para estimular a circulação de sangue. Só a partir de quarta-feira eles vão decidir se vão precisar amputar a pata. Pode ser que esse quadro que se encontra no momento se reverta e o animal consiga recuperar essa pata, mas pode ser que não. Se não escapar da amputação, a coruja ganha uma prótese. Mas se isso acontecer, não volta mais para a natureza. Vai passar a morar num centro do Ibama, no estado do Rio. Agora eu tenho um recado super especial para você aí de casa. E agora chegou o momento que você mais gosta e que eu mais adoro, que é a sua participação aqui no RF com você. E por isso eu vou colocar as fotos na tela. Olha lá a Sinara, de Cícero Dantas, lá da Bahia. Obrigada pelo carinho, viu, Sinara? A Márcia, de Passo Fundo, olha só a Márcia, também sempre acompanhando o nosso programa. Muito obrigada, Márcia. O Paulinho, de Campo do Meio, também ligadinho aqui na Rede Família. Obrigada, Paulinho. A Natália, de Mogi das Cruzes. Super beijo para você, Natália. Marcelino, de Vista Serrana, também ligadinho no nosso programa. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Deânio, de Porto Nacional, também está com a TV ligada no RF com você. Muito obrigada, viu? Essas foram algumas das participações. No decorrer do programa eu mostro muito mais e se você ainda não fez a sua selfie, você pode mandar pra gente. O número é o 997 31 8135. Só não se esqueça das regrinhas, tá? A sua selfie assistindo ao nosso programa e precisa colocar o seu nome e a cidade onde você mora. Eu estou esperando pelo seu carinho. E nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem a reportagem especial do dia. E nós vamos falar sobre as postagens nas redes sociais que podem afetar tanto a nossa vida pessoal quanto a profissional e causar problemas. Como nós devemos evitar tudo isso? Nós vamos descobrir junto. Especial. Há alguns anos, as pessoas eram orientadas a ter um bom comportamento em público porque os locais eram monitorados. Havia até plaquinhas dizendo: sorria, você está sendo filmado. Se lembra? Agora, as nossas atitudes passaram a ser testadas pela postura que adotamos nas redes sociais. O comportamento virtual diz muito sobre nós. Por isso, é preciso ter responsabilidade ao postar algo, já que tem muita gente ligada nas redes sociais. Você sabia que algumas postagens podem interferir tanto na nossa vida pessoal como na profissional? Vamos descobrir como evitar qualquer tipo de problema agora na reportagem especial. O que você costuma postar nas redes sociais? As novidades, né, do mundo. Coisas engraçadas também. Alguma foto que eu acho importante quando eu encontro alguém famoso.
E o quanto essas publicações podem prejudicar a sua vida profissional. Se você posta alguma coisa falando mal de alguém, aí o seu patrão lê, ele pode ter uma impressão ruim de você e isso pode te prejudicar. Tudo que você posta na internet vira público e em segundos o mundo pode saber a sua opinião. Cada vez mais as empresas estão de olho, monitorando as redes sociais. Por isso, nem sempre o que você pensa deve ser compartilhado. E não são poucos os casos de pessoas que foram punidas pelo comportamento virtual. As empresas ainda querem ter certeza que elas estão contratando pessoas que não maculem ou que não influenciem negativamente a sua marca. E aí tem empresas que efetivamente, antes de contratar, consultam o que as pessoas postam, como elas se comportam, até porque muitas vezes isso tem algo a dizer sobre o caráter da pessoa, sobre a personalidade. Uma estudante americana foi demitida do estágio da NASA um dia depois de começar a trabalhar. Isso porque a jovem publicou um comentário com palavrão para comemorar o novo emprego na agência aeroespacial. Um conselheiro da NASA viu o post e a repreendeu. Sem saber quem era, a estudante continuou com os xingamentos. Ela foi demitida, mas logo em seguida conseguiu reverter a situação. Quem não conseguiu se manter no emprego após um vídeo machista foi Felipe Wilson. O brasileiro ficou conhecido durante os Jogos da Copa do Mundo ao publicar vídeos assediando e humilhando mulheres na Rússia. Felipe trabalhava no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e foi demitido após a repercussão. Não são apenas assuntos polêmicos ou preconceituosos que podem atrapalhar a vida profissional. Um funcionário de uma empresa de aviação foi demitido após tirar selfies e postar as fotos com os cantores Sam Smith e Rihanna. A empresa alegou que ele estava em horário de trabalho e, portanto, não poderia desviar a atenção com coisas pessoais. A conduta na rede pode sim refletir negativamente no mundo corporativo. Segundo o consultor em RH, as empresas tendem a mudar e a se adequar, mas por enquanto ficam de olho nas redes sociais e não gostam de ter um funcionário polêmico no mundo virtual. O que você posta revela muito de você. Se você posta questões muito agressivas, comentários agressivos, por exemplo, se eu imaginar um sujeito se candidatando a uma posição dentro de um banco e ele posta comentários contrários acha que juros são extorsivos, que não se deve pagar, que uma série de coisas desse tipo. Ele está se prejudicando, com certeza. Esta empresa, no setor de saúde, criou um guia de boas práticas na internet. A gente orienta que ele tenha bom senso. E a gente também indica boas práticas para que ele crie conexões, compartilhe conhecimento, não só a preocupação em relação à marca, mas a preocupação com que ele utilize de forma adequada esses meios para o seu crescimento pessoal. Aline diz que o manual não foi criado com a intenção de impor o que o funcionário deve ou não postar, mas sim uma recomendação. A única exigência é que o nome da empresa não seja envolvido, independentemente da situação. É justamente esse cuidado com a reputação. Então, se houver algum tipo de crise nas redes sociais, a gente orienta que ele não fale em nome da marca, caso ele não seja um porta-voz indicado para isso. André foi contratado há pouco mais de um mês. Diz que leu e releu as regras e já mudou a postura nas redes sociais. Eu acabei cortando todo e qualquer assunto polêmico, né, que pudesse ir de contra a diretriz da empresa. Então, por exemplo, política, religião. Eu fazia bastante check-in dos locais que eu mais visitava, né, com frequência, e isso também eu acabei diminuindo bastante. Antes de qualquer postagem ou comentário, André avalia e escolhe muito bem o que digita. Ele diz que a mudança no comportamento não é apenas para garantir o emprego, mas percebeu que nem sempre é bom expressar tudo o que se pensa. Desde que eu comecei a adotar essas práticas, isso tem sido bem melhor, né? Então a convivência com as pessoas é melhor,
a convivência dentro da rede, a maneira que eu uso ela acaba sendo melhor também. Então, só ganhos. Não corre o risco de perder o emprego, né? Exato. Não existe uma lei que regule as boas práticas em uma rede social. O que vale é o contrato de cada empresa. Agora, independentemente da profissão, a dica é sempre manter o bom senso. Eu sugiro o sujeito postar aquilo que ele não vai se envergonhar amanhã. Aquilo que ele pode mostrar para os outros, aquilo que ele pode mostrar para o filho dele, aquilo que ele pode mostrar para a mãe dele. Ou seja, um comportamento discreto, um comportamento agradável. Bom senso vale para tudo, né? E daqui a pouco nós vamos falar aqui no programa sobre compras online. O número não para de crescer e você vai descobrir ainda algumas dicas para evitar cair em golpes. Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas na volta tem muito mais RF com você, é claro, para você. Eu te espero, não saia daí. Viva uma aventura. Corra pelos campos. Aproveite o visual. Conheça outras culturas. Venha viajar com a gente no Laços da Terra. Domingo, 10h30 da manhã. Esta é Mara Gabrilli. Ela é candidata ao Senado pelo estado de São Paulo. E você sabe, escolher bem um senador é muito importante. Mara Gabrilli teve 4 mandatos. Foi 2 vezes vereadora e 2 vezes deputada federal. Como deputada, a Mara foi 5 vezes eleita entre os melhores parlamentares do Brasil. Não esqueça, dia 7 de outubro é dia de votar em Mara Gabrilli, senadora 457. Mara Gabrilli, 457. Há 65 anos, a Abades oferece ajuda às famílias de pessoas com deficiência intelectual e autismo. Mais de 1000 pessoas são atendidas por mês e encontram na Abades não só os melhores profissionais, mas também uma verdadeira família. Aqui, crianças e jovens têm acesso a um mundo melhor por meio da educação, saúde, assistência social e emprego apoiado. Faça parte você também e colabore doando para a Abades. Banco do Brasil, agência 0584, dígito 3, conta 11000, dígito 0. Ligue para 11 2905 3048 e seja um doador. Minha prioridade é ampliar os serviços à população. Bom Prato já existe, mas a maioria só funcionava no almoço. Fizemos as contas e vimos que dava para ficar melhor. Então, no inverno, algumas unidades já passaram a servir uma sopa no final do dia. Se Deus quiser, nós vamos conseguir inaugurar mais 5 restaurantes Bom Prato. Em Santos, São Bernardo, Jandira, Cubatão e Ribeirão Preto. E vamos manter pelos próximos 4 anos a refeição custando uma moedinha de apenas R$1. Você pode confiar. Apita o árbitro. Tá na área a promoção Manda Prêmios. Hora de dar um drible no aperto e comprar a sua casa própria. Todo dia você tem chances de ganhar. É isso mesmo, tem prêmio todo dia. E tem mais, um mega prêmio de R$1 milhão. Ligue agora para 0494-92049-1519. Participe de um quiz campeão e fique na torcida. É pra marcar um golaço, participe. Promoção Manda Prêmios, um novo número para um prêmio milionário. Ressoar. Atitudes que transformam a vida da sua comunidade. Reportagens especiais. Projetos do bem. Aqui só tem notícia boa e esperança. Ressoar. De volta e ao vivo para todo o Brasil, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. E agora a gente vai falar de um caminho sem volta no mercado, as compras online. A modalidade de consumo faz cada vez mais sucesso e atrai clientes pela praticidade e economia. Mas é bom ter cuidado, viu? É o que você vai ver agora na reportagem.
facilidade, rapidez e principalmente economia. Itens que levam muita gente a usar a internet como um canal de compra e venda. 90% das minhas compras é feito pela internet. Tem produto que realmente vale a pena você comprar pela internet. A economia pode ser de 70%, segundo um levantamento feito por um site de comercialização de usados. Não é à toa que quase a metade dos brasileiros que têm acesso à internet faz compra online. E diante desse cenário que acaba se tornando comum também, são os golpes. Pessoas que se passam por vendedores ou compradores para roubar o produto anunciado. De forma geral, é uma relação bem informal. Não tem um CNPJ, não tem uma loja, não tem ninguém nem para eu reclamar. Na prática, até para fazer um processo legal, criminal, vai ser um pouco difícil. Você vai ter poucas informações daquela pessoa. Luiz foi vítima de um golpe. No final do ano passado, ele anunciou um videogame por R$ 1.500 em um site de vendas. Em poucos minutos, uma mulher mostrou interesse no produto. Os dois começaram a acertar os detalhes pelo celular. Foi tudo via WhatsApp, né? Uma mulher que se dizia ser de Taubaté, que queria comprar um videogame pro filho dela, né? E ela tinha pressa para poder comprar, ela já marcou o encontro e como tinha foto dela, a história foi bem contada, eu não tive nem como desconfiar. Como o Luiz já estava acostumado a fazer transações de usados pela internet, tomou os cuidados mais óbvios. Marcou o encontro, por exemplo, em uma estação de metrô de São Paulo. Tentei ir para um local que fosse movimentado, tivesse câmera de segurança, mas a história foi muito bem contada e acabei caindo. No horário combinado, no lugar da mulher que mantinha o contato com o Luiz, apareceu um rapaz dizendo que era sobrinho da interessada. Ela disse que o filho estava fazendo aniversário naquela data, que o sobrinho ia para a cidade dela naquele dia também, que ele tinha horário para poder pegar o ônibus na rodoviária. Como o rapaz apresentou comprovante de depósito, Luiz entregou o videogame sem desconfiar. A surpresa veio no final do dia, quando ele conferiu o extrato bancário. A golpista realizou um depósito falso. Foi uma decepção, na verdade, né? Porque foi conquistado com tanto suor e acabaram levando. Não são poucos os casos de golpes envolvendo produtos comercializados online. Na semana passada, outro rapaz foi mais uma vítima tentando vender o relógio. Ele anunciou o produto em um site de compra e venda e quando foi entregar, o suspeito pegou o relógio e fugiu. Para evitar essa dor de cabeça, o especialista alerta para alguns cuidados na hora de comprar ou vender o produto. Dê preferência para que a entrega seja feita pelos correios. Caso você tenha que encontrar a pessoa, marque em um local público, movimentado e, se possível, vá acompanhado. Forneça apenas os dados necessários. Evite revelar endereço ou CPF, por exemplo. Busque por referências. Muitos sites têm disponível um relatório de satisfação e reclamação do cliente e do vendedor. E antes de entregar o produto, certifique-se que o dinheiro está na conta. Vou fazer a troca, vou entregar o meu produto ou vou receber o meu produto. Ele está funcionando, realmente ele é o que você quer. Se for eletroeletrônico, está funcionando. Se for uma roupa, não tem furo, botão, tem que confirmar. E aí o principal, vou receber dinheiro? Cuidado, você está andando com, dependendo do produto, a quantia alta, deposite. Ou peça uma TED eletrônica, mas confirme a TED. Luiz continua vendendo e comprando usados pela internet. Mas agora aprendeu a lição. Nada de pressa na hora de fechar o negócio. Marca em lugares mais seguros. Só entrego o aparelho se o dinheiro estiver na conta mesmo, então tem que começar a tomar outros cuidados, né? Todo cuidado é pouco, viu? Porque o que mais tem nesse mundo é espertinho querendo aplicar golpes por aí. Cuidado. E daqui a pouco você vai ver aqui no programa a última reportagem da série especial e agora com uma notícia nada agradável. A cada 2 horas, uma mulher morre vítima de feminicídio no Brasil. Veja na última reportagem da série especial sobre o tema. As lembranças machucam, entristecem.
Mas as recordações da filha alegre, extrovertida e cheia de planos são muito mais poderosas no dia a dia desse casal. Só lembranças boas, gente. Não tem lembrança triste de Mirella, não. Mirella conseguiu viver e realizar, eu acho que 99% das coisas que ela queria na vida dela. Não. Todas as semanas ela viajava, todas. Quando não era para Sertão, para alguma cidade ou outro estado aqui próximo, era para São Paulo, para Minas, para Manaus. Sonhos interrompidos pela violência praticada por um homem com que a jovem não tinha nenhum relacionamento. Tássia Mirella de Sena Araújo, de 28 anos, foi morta no dia 5 de abril do ano passado. O assassino, o vizinho de porta, no prédio onde morava sozinha, no bairro de Boa Viagem, área nobre do Recife. Câmeras de segurança do flat mostraram que o comerciante Edivan Luiz da Silva, de 29 anos, foi a única pessoa a subir pelo elevador até o 12º andar, momentos antes do crime. Eu acho que ela foi morta por ser mulher, por ser uma pessoa independente, por morar sozinha. Por ser bonita, por chamar a atenção e não dar bolas, talvez, para um doente. Moradores do prédio contaram à polícia que ouviram os gritos e pedidos de socorro de Mirella. Ficaram no telefone conversando o tempo todo com os amigos, dizendo que estava tendo briga. Tinha um rapaz batendo na mulher, que era briga de casal, que ela gritava muito. O que mais deixa a gente triste é que, numa situação como essa, muitas vezes, quando há alguém por perto que toma uma pequena decisão, um pequeno gesto, pode salvar uma vida. A polícia encontrou sangue de Mirella nas roupas e na casa do agressor. Também foi retirado material genético dele nas unhas da jovem que lutou até o fim. O vizinho, acusado pelo crime, está preso e aguarda julgamento. O feminicídio, ele é a morte da mulher unicamente pelo fato dela ser mulher, né? Então, está relacionada a essa questão do machismo, do que está construído nas nossas relações sociais, essas relações desiguais entre homens e mulheres, onde os homens se acham no direito de ter o poder completo sobre a mulher, se expressa pelo que a gente hoje já chama de misoginia, que é esse ódio à mulher. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. No ano passado, foram quase 5.000 sentenças por homicídio doloso contra mulheres. Isso significa que 13 mulheres foram assassinadas por dia no país. Um número que pode ser muito maior, porque outros 11.000 processos ainda estão pendentes em tribunais. Em 2017, os tribunais de justiça estaduais de todo o país registraram mais de 450.000 novos casos de violência doméstica contra a mulher, um aumento de 12% em relação a 2016. Para tentar prevenir o pior, o feminicídio se tornou lei em 2015. Qualifica o assassinato de mulheres com penas maiores de até 30 anos de prisão para os acusados. Vários estados já aboliram o termo crime passional nos boletins de ocorrência. Pernambuco foi um deles. Por exemplo, um latrocínio seguido de uma violência sexual, né? E que essa mulher venha a morrer, isso caracteriza um feminicídio, porque houve a violação do seu corpo enquanto mulher. Talvez se ela não fosse mulher, ela não sofresse a violência sexual. Ela sofre a violência sexual porque ela é mulher. Então, isso é um olhar diferenciado na hora da investigação, na hora do processo, na hora de julgar. De janeiro a julho deste ano, foram registrados 39 casos de feminicídio em Pernambuco, uma redução de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Secretaria da Mulher, essa redução é resultado do acompanhamento de casos de violência doméstica. Em todos os 184 municípios do estado, há pelo menos uma gestora de políticas para mulheres. É aquela pessoa responsável em atender um caso de violência, em encaminhar essa mulher, que possa procurá-la e para além disso, que possa empoderá-la do ponto de vista político e econômico e principalmente ajudá-la a romper o ciclo da violência. Esses pais jamais esquecerão o dia 5 de abril. No enterro de Mirella, muita dor, muita tristeza e uma exigência por justiça na carta lida por uma amiga. O assassinato de Mirella não pode ficar impune. Precisamos
Precisamos de forma veemente evitar que mais uma Mirella, Maria ou Ana seja morta dessa forma, tão brutal. A data da morte de Mirella virou um marco em Pernambuco. O governo instituiu o dia 5 de abril como o de combate ao feminicídio. Então a gente fica assim, triste por um lado, porque ela foi embora e a gente não pode mais. Mais feliz pela vitória por ela, né? Mais por ela, né? Por ela conseguir, mesmo com tanta luta, por morrer lutando em favor das mulheres, né? Mudando de assunto, agora vamos fazer um passeio bem diferente numa fazenda localizada em São Roque, interior de São Paulo. Além da natureza, quem visita o local pode conhecer um pouco mais da culinária de diversos países. Já dá até para se programar para o final de semana, né? Respirar o ar puro da montanha cara a cara com a natureza. O som da água é o único barulho dos que esquecem da vida no balançar da rede. Agora imagine essa tranquilidade com 6 opções de gastronomia. 45 minutos de São Paulo e a 1 hora de Campinas, a Vila Dom Pato é uma ótima opção para as famílias que buscam refúgio aos finais de semana ou por algumas horas. Este casal de São Paulo ficou encantado com a paisagem, ideal para o clima romântico. Aqui é totalmente diferente. Acho que a gente, principalmente quem sai de São Paulo, busca isso mesmo. Justamente para aproveitar esse clima romântico, esse clima de fazenda, esse contato com a natureza. Cíntia e Geralda ficaram encantadas com um restaurante português. Uma réplica das ruas de Águida permite aos frequentadores um pouco da emoção de Portugal. Eu acho que as vinícolas aqui, elas trazem um pouco, né, de Portugal pra gente. Então eles terem montado esse cenário ficou bem bacana assim. Os pratos principais são o bacalhau do chefe e o bacalhau na telha. O bacalhau do chefe é nosso carro-chefe, é o prato principal, o que é o mais pedido aqui na casa. É um fundo com tomate, cebola e pimentão, né? Uma posta de bacalhau selecionada, uma posta bem generosa, e ovos, brócolis, alho frito, azeitonas, é um prato bem saboroso. Para Túlio, um dos proprietários e da terceira geração dos idealizadores, a gastronomia é uma maneira de oferecer aos visitantes uma bagagem cultural, sem contar o refúgio que só um lugar tranquilo é capaz de proporcionar. O pessoal gosta muito. Primeiro que a culinária e a gastronomia é uma coisa que agrada praticamente a todo mundo, né? Aí você tem linkado a isso bons vinhos, uma enogastronomia bacana, com um cenário legal desse que a gente tem aqui de interior, de natureza, que você pode estar aproveitando durante a semana, final de semana. A gente está aberto de segunda a segunda aqui a vila. Então é uma coisa assim que é muito gratificante, é uma coisa que você avalia assim positivamente muito bem. Que delícia de passeio, né? Uma boa opção para o final de semana. E se você mandou a sua foto, não fique triste, não vai dar tempo de colocar aqui no programa, mas eu prometo que eu vou mostrar a sua selfie amanhã, então fique ligadinho no RF com você de amanhã. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pelo carinho da sua audiência, nos vemos amanhã, se Deus quiser, uma ótima quinta-feira para você e para toda a sua família. Beijo, tchau, gente!